Olá, tudo bem? Vamos entrando, vamos chegando aqui, vamos conversar um pouquinho. Hi, Sony! Oi, Marta! Hello! Oi, Vanessa! Qual melhor usar? Quando na amamentação? Absorvente de seio ou rosquinha? Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Vou falar hoje sobre isso aqui. Ótima pergunta. E hoje... Hi, Rony! Que legal! Como que a gente faz para evitar as temidas fissuras, as lesões mamilares e ter aí uma amamentação bem-sucedida? Será que é possível amamentar sem dor? O que vocês acham? Sim ou não? Ai, linda, obrigada. Obrigada pelo carinho. E eu gosto muito de vir aqui e poder falar assim o que eu sei, compartilhar, porque o que eu falo para vocês aqui é uma experiência minha como mãe e também aí de profissional que estudei muito e continuo estudando até hoje sobre a amamentação, que tem muitas coisas que vão modificando, que vão melhorando e coisas que eram e que hoje já não são mais, e é muito gostoso poder transmitir aí esse conhecimento e ajudar as mamães e os bebês. E eu sempre falo assim, que para a gente evitar as fissuras, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender, é ter conhecimento. Porque amamentar não é fácil, amamentar não é algo instintivo, e prova disso é que no Brasil, infelizmente, a média de amamentação é apenas 54 dias de vida. E o que acontece aí que os bebês mamam tão pouquinho? Eu falo assim, é porque a gente não sabe fazer isso, a gente não nasce sabendo e é necessário a gente aprender e também depois ensinar os nossos bebezinhos mamarem. E muita gente acredita assim que dói, que é preciso insistir na dor e que precisa calejar, que precisa se acostumar com a dor. E eu falo assim, por experiência profissional de quem conhece mesmo, não deve doer. Se está doendo, é sinal que tem alguma coisa errada. A dor está sinalizando, olha, algo está errado, precisa ser ajustado, precisa identificar o erro e corrigir aí esse erro para melhorar. E é possível? Sim, gente, é possível, sim. Eu ensino isso todos os dias e melhora muito. Quem me acompanha, quem passa pelas minhas mãos sabe que dá resultado, que não precisa sentir dor e que precisa sim de técnica, de manejo. E sim, você tendo técnica, tendo o manejo correto, você vai ter uma amamentação bem sucedida. Então a gente precisa identificar a causa, e a boa notícia é que as fissuras podem sim ser resolvidas. Porém, as fissuras, elas causam dores, e o que acontece? A dor é a primeira causa do desmame precoce. Por não saber como reverter isso, muitas mulheres acabam desistindo aí da amamentação pela dor. Por quê? Porque a dor que acontece aqui não é uma dor muscular, não é uma dor que você aperta aqui no braço, o meu bração aqui, né? No braço, na mão aqui, não é uma dor muscular. A dor, quando acontece aqui, é dor de nervo, inervação, por isso que é muito dolorido. Então, por que tem que ter nervo aqui? Porque a boquinha do bebê, quando encosta aqui, ela manda os estímulos sensoriais, encostou aqui, manda para o cérebro
os estímulos que precisa produzir leite. Deixa eu ver aqui. A Eni, oi, sou a vovó do ano, que legal, parabéns, Eni. Tá com quantos dias aí o bebezinho, quantos meses? Como é que está a amamentação? Me conta aí. Tá auxiliando, tá ajudando? E o que são realmente as fissuras? Tem uma diferença, gente, entre fissura e sensibilidade, tá? Eu vou explicar bem aqui a diferença para vocês. Nos primeiros dias, o bebê nasceu, o bebê tá fazendo ali uma sucção certinha, o que acontece? Grazi, tenho o bico invertido, estou com medo de não conseguir amamentar. Vou seguir as dicas antes do bebê nascer. Excelente, Grazi, é isso aí. Conhecimento, informação, por quê? Você deve estar preparada a partir do primeiro momento que o teu bebezinho nascer. E eu vou falar sobre isso aqui hoje, tá? E as diferenças aqui, ó, entre uma sensibilidade e uma fissura. O bebezinho nasceu, às vezes, o primeiro, o segundo dia, pode ter uma leve sensibilidade, que é diferente de uma fissura. O que é essa sensibilidade? O bebê fica sugando ali 40 minutos, 50 minutos. E sabe quando a gente dá uma esfolada assim? Eu falo dar uma esfolada no asfalto, cai de bicicleta, esfola no chão, o joelho. Dá tipo aquela esfoladinha, aquela queimadinha e fica sensível. Às vezes, algumas mulheres podem ter essa leve sensibilidade e que melhora aí, 1, 2 dias passa e tá tudo bem. A fissura é lesão. E o que é essa lesão? Às vezes tá um mamilo ali e é um pontinho de caneta, é um risquinho minúsculo. Porém, esse risquinho, gente, ele é muito dolorido, ele é muito sensível. O bebê começa a mamar e a mulher se espreme de dor. E aí, gente, começa a desencadear uma série de problemas. A mãe não consegue relaxar por causa da dor, começa a diminuir os níveis ali de ocitocina na corrente sanguínea, porque a dor, ela aumenta a adrenalina e diminui a ocitocina. Então, a mulher com dor, em vez de aparecer a ocitocina, vem ali a adrenalina, ela empurra para o lado a ocitocina e diz, agora sou eu que mando aqui no pedaço. Então já começa a diminuir ali a descida. A produção não, porque é a prolactina. Com a sequência pode afetar a produção também. E o que acontece? Às vezes o bebê vem ali, pega na fissura, pega na ponta, machuca, e a mulher começa a trocar as mamadas ali, oferece a mamadeira, oferece a fórmula, porque ela não suporta a dor. Então isso leva ao desmame precoce. Não deve ser utilizado os bicos artificiais ali para proteger, porque é um erro. E qual é a maneira correta? Usar as técnicas, eu já vou falar sobre isso aqui. Então, as fissuras são ali, essas lesões ali no tecido mamilar, e com a sucção, ela vai piorar. E como que a gente vai corrigir isso? Ajustando a causa. Você tem que entender qual é a causa. Ah, é a posição da mãe? É a posição da cabeça do bebê? É a posição do corpo do bebê? É a pega? Tudo isso pode sim levar a uma fissura. Por quê? Por exemplo, deixa eu pegar um copo de água aqui. Eu vou beber um copo de água normal. Agora vocês imaginem eu ter que virar minha cabeça para beber um copo de água e ter que esticar o meu pescoço. Eu até consigo, mas vocês percebem a dificuldade que vai ter? E na criança, se não tiver esse alinhamento, vai ter fissuras. Então a gente precisa avaliar a mamada para entender ali o que causou essa fissura. E além do posicionamento da mãe, a posição da cabeça do bebê, a posição do corpo do bebê, a pega, que precisa sim estar bem ajustada, tem a questão aí da sucção, e aí tem a pega errada oculta, que nessa pega errada oculta, ela acontece quando a criança utiliza algum bico artificial, ou ela pode nascer com isso. E quando ela nasce, por exemplo, o frênulo lingual, aquela membraninha que tem embaixo da língua, ela é curtinha. Aí quando o bebê ele vai fazer a sucção no peito, ele não consegue movimentar a língua e ele acaba mordendo o peito.
E como ele não faz essa movimentação, ele morde, acaba causando fissuras. Ontem eu recebi uma mensagem aqui de uma mãe que ela falou que o bebezinho tava assim com o freno no lingual curtinho e foi feito ali o cortezinho e melhorou tudo. Porque a língua, ela precisa se movimentar. E você olha por fora, a pega está perfeita. E às vezes é o que a gente chama, né, o padrão oculto. Você olha ali, não vê, mas quando você vai examinar, você percebe que a linguinha tá ali e ela dificulta então a sucção. Então a pega às vezes está correta, mas a sucção não. E precisa ser ajustado, precisa estar bem alinhado isso. E nós somos mães, nós temos a missão de ensinar tudo para os nossos filhos. Inclusive ensinar eles a mamar. Mas e como que eu vou ensinar se eu não sei? A gente precisa aprender. Eu não sabia, gente. Eu não sabia amamentar a minha primeira filha. Eu passei todas as dificuldades, sim. Eu cometi todos os erros. E isso não fez com que eu desistisse. Bem pelo contrário. Isso me motivou muito, estudar muito, corrigir os problemas e poder ensinar as mães a oferecerem aí o leite materno que existe de melhor para os seus filhos. E dentro de uma técnica correta, sem dor, com pega correta, com uma sucção efetiva. E a amamentação, gente, ela é considerada o melhor alimento do mundo. Não existe nada que vai substituir o leite materno. O que existe hoje, eu já passei por isso, já vi muitas situações e vejo, existe erro de manejo com a amamentação. E esse erro está onde? Com os profissionais da saúde. A maioria não gosta, não tem habilidade, não tem a sensibilidade para lidar com essa situação. É muito mais fácil eu pedir para uma mãe, olha, dá mamadeira, dá fórmula, do que eu olhar para a amamentação e eu olhar com carinho e corrigir todos esses problemas. Por isso que eu falo assim, conhecimento, quando a mãe se prepara, quando a mãe está com todas as informações, dificilmente a mãe cai aí na onda de algum profissional que não tem essa pró-defesa do aleitamento materno. Não é porque é uma enfermeira que está na maternidade que ela tem o manejo correto. Não é porque ela é enfermeira que está na UTI neonatal que ela tem o manejo correto. E, gente, eu falo isso porque eu sou enfermeira e eu vivi muita coisa errada, eu vi e aprendi. E hoje eu ensino o que é correto. Então, estudem, leiam, busquem informação, porque vocês vão conseguir sim, mas é através de muita informação. E o leite materno, ele vai prevenir as doenças imunológicas. Eu já mostrei aqui um vídeo de uma mãe, ela é uma bióloga americana, e esse vídeo tá pela internet, mostra bem assim, o leite materno e a fórmula dentro do microscópio. E lá no microscópio a gente consegue ver as células do leite materno se movimentando. Por quê? Porque é um alimento vivo. É o único alimento vivo, é o único alimento que protege contra várias doenças imunológicas, contra obesidade infantil, contra diabetes infantil. E não previne só na infância, previne também na vida adulta. O leite, ele é preparado para nossa espécie. O bebezinho, quando ele recebe o leite da mãe, o que acontece ali? Ele faz a digestão da maneira correta, porque o sistema digestivo, o sistema renal, ele é preparado apenas para isso. E quando a gente dá fórmula, cada vez o bebê precisa mais de fórmula e a gente acha que o bebê está saciado e na grande maioria ele está sofrendo, fazendo dificuldade para fazer a digestão. Porque o leite, a fórmula é um leite de vaca. Então, o organismo da criança, ele ainda não tem as enzimas preparadas para fazer essa digestão. Então, por isso que parece que o bebê está saciado e, na verdade, o sistema digestivo, o sistema renal está sobrecarregado. E Grazi, meu sonho é amamentar, acho lindo. Com certeza. Eu acho lindo e eu amamentei minha filha, o meu filho também. O meu segundo filho foi tudo tranquilo, uma maravilha. Ainda cometi alguns errinhos, mas assim, Grazi, estude, se prepare muito, que você consegue sim. E
E por que estudar? A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde preconiza que seja aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e depois do 6º mês a introdução alimentar e o leite complementar até 2 anos ou mais. Porém, quando o bebezinho faz 6 meses, se o bebê não consegue ficar sentadinho, se não tem toda uma estrutura, você mantém ainda a amamentação por mais um mês. O meu segundo filho, João Pedro, a introdução alimentar dele começou com 7 meses, porque ele era muito gordo, ele não conseguia ficar sentadinho. Então eu não conseguia alimentar ele e começou com 7 meses. E estava tudo bem, porque o leite materno protege o bebê contra inúmeras doenças aí. Carolina Mendes, pode dar os dois, leite materno e fórmula? Pode. É a amamentação mista que a gente fala. A gente sempre prioriza o leite materno, mas claro, gente, tem situações que é necessário introduzir a fórmula, que é o único alimento que o bebê consegue receber ali, então jamais você vai tirar a fórmula, mesmo que não contenha todos esses benefícios, mas sim, se é necessário, utilize a fórmula, não se culpe, tá? Porque nós somos seres humanos, a gente erra, a gente não sabe das coisas, então pode, tentando sempre priorizar a amamentação, o leite materno exclusivo e tentando aí ir diminuindo o uso da fórmula. A Jaque Teixeira, às vezes minha filha mama só uns 5 minutos e já solta e dorme, ela tem 11 dias, é normal? Eu tenho bastante leite. Jaque, um bebê com 11 dias... Você tem que observar vários fatores aí. Se durante 24 horas tem pelo menos 5 fraldinhas aí cheias de xixi, se ela está fazendo o cocôzinho da maneira correta. 5 minutinhos geralmente é pouco para 11 dias. Mas observa os sinais de saciedade, que às vezes pode, mas observa bem isso daí, tá? Deixa eu pedir para vocês, as perguntinhas, colocam fazendo um favorzinho aqui no coraçãozinho, já estou mudando aqui, no balãozinho com o pontinho de interrogação, que daí eu não me perco aqui, tá bom, meninas? Eu estou com medo do meu bebê estar fazendo, o meu leite estar fazendo mal pro meu bebê. Ele mama, faz o cocôzinho mole, me disseram que é normal. Ele faz um pouquinho mole, sabe? Mas está tão líquido. Não... Najara, o único alimento que não existe contraindicação nenhuma é o leite materno. Pode dar à vontade, dá sem medo, é o leite materno, tá? Pode dar vontade. As fissuras, geralmente elas aparecem nos primeiros dias e na primeira semana da amamentação. Geralmente aparece lá na maternidade. Por quê? Porque na primeira mamada, na segunda mamada, tem que mamar. Vai lá e coloca o bebê. E eu sempre falo assim, ó, observem, porque nem sempre o bebê tá fazendo a pega, tá fazendo a sucção correta. E ele precisa, desde a primeira mamada dele, na primeira hora de vida, fazer uma pega correta e fazer uma sucção correta. Isso, gente, eu ensino dentro do curso que eu tenho do método amamentação bem-sucedida, a chegada do bebê, como que você faz isso para evitar. Porque você, evitando lá na maternidade esse problema, você não vai levar ele para casa. E hoje o que acontece? A maioria das mães sai com o problema da maternidade, vai para casa e não consegue reverter o problema. Então, o início pode ser lá na maternidade de todos os problemas aí. E quando aparece uma fissura, a gente precisa corrigir, olhar então o que está acontecendo. Se é a posição da mãe, se é a posição do bebê, se é uma disfunção oral, se é a pega, se é a sucção, entender o que está acontecendo. Como que a gente evita as fissuras? Evita ainda na gestação. Como assim na gestação? Lá na gestação, gente, não deve ficar usando bucha vegetal ali no mamilo, não deve passar pomadas preparatórias para amamentação,
Se você for usar óleo, creme para prevenir estrias, usa na região da mama e não da areola e do mamilo. Por quê? Porque nessa região aqui você vai deixar muito fininho, muito sensível. E você vai estar removendo o que o corpo está preparando para a amamentação. Começam a aparecer ali essas glândulazinhas sebáceas, que a gente chama tubérculo de Montgomery. Essas glândulazinhas, elas soltam aqui um líquidozinho para ir protegendo, para ir preparando para a amamentação. Então, lá na gestação, a gente não deve usar nada nessa região, da areola e nem do mamilo. Se vocês quiserem usar aqui na região da mama, tudo bem, mas aqui, gente, não é recomendado. Massagens, estímulos, eu tenho um mamilo plano invertido, vou puxar. Não vai modificar, gente, porque é anatomia. É a mesma coisa eu querer ficar puxando o meu nariz pro lado, para cima, para ver se vai modificar. Não vai modificar. E como que eu vou fazer para amamentar? Com a técnica correta ali para fazer a prega, quem tem mamilo plano invertido. E quem tem mamilo protuso também precisa usar as técnicas bem certinho para evitar as fissuras. E lá na gestação, como que a gente evita? Estudando, aprendendo como fazer aí a pega correta, a sucção correta. Porque a gente precisa saber identificar isso, porque se a gente não souber identificar, a gente vai piorando a nossa amamentação. E a gente vai fazendo tudo errado. Começa a usar mamadeira, começa a usar fórmula, o bebê pega na ponta, chora, não consegue extrair leite da maneira correta. Aí vai tudo pro leitinho a culpa. O meu leite é fraco, o bebê tá chorando porque o leite é fraco. E na grande maioria, gente, é erro de manejo, aí é dificuldade com a técnica de amamentação. E muito importante aqui, deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Por que a gente precisa evitar as fissuras? Não, já deu ok. Para a gente ter uma amamentação sem dor, uma amamentação de sucesso. E como que a gente vai evitar tudo isso? Primeira coisa, fique muito atento à pega do seu bebê. Você tem que observar se a pega está correta. A pega não pode ser aqui na pontinha. Até porque se ele pegar só na pontinha, vai ter aí grande dificuldade na produção do leite. Então o bebê precisa abocanhar bem a areola aqui. A sucção. A sucção precisa ser uma sucção profunda, uma sucção efetiva. E como que o bebê vai fazer isso? É aquela movimentação da mandíbula que tem que ser assim, aquela abertura que vai para baixo, para frente, para cima e para trás. Tem que ter essa movimentação, porque quando o bebê consegue fazer essa movimentação, ele consegue massagear as glândulas mamárias e consegue fazer a extração correta. E se a criança utiliza bico artificial, altera ali a musculatura e dificulta essa sucção. Então precisa olhar se está usando aí algum bico artificial, precisa ser removido. E uma dificuldade muito grande é a remoção do bico de silicone. Esse aqui é o intermediário. Por quê? Porque quando o bebê ele está acostumado aqui a utilizar, ele está acostumado com essa textura, com essa temperatura. Então você pegar e tirar e colocar o bebê aqui, ele vai estranhar a temperatura, a textura. Então tem que ter aí um passo a passo para o bebê aprender a fazer a sucção direta aqui sem o bico. Areola que não pode estar muito cheia, porque se ela estiver muito cheia, o bebê vem mamar aqui e o que acontece? Ele vai pegar só na ponta do mamilo. E quando ele pega na ponta do mamilo, ele causa fissura, causa rachadura. E se ele está utilizando, por exemplo, eu estava falando ali da sucção, e se o bebê não faz a sucção correta, às vezes pode arrancar aqui, a ponta do mamilo. E eu já mostrei um caso aqui que a mãe perdeu a ponta do mamilo. Aí fala assim para mim, mas eu já fiz laser, eu já fiz várias correções. Ótimo, melhora, mas se não tratar a causa, vai voltar a fissura, vai voltar a lesão. Então sempre precisa tratar primeiro a causa para melhorar a lesão. Então, a areola não pode estar muito cheia. Evite lavar as mamas aqui na amamentação, passar sabonetes aqui nessa região ou óleos, tá? Não é recomendado.
Pomadas. Muitos profissionais recomendam, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a pomada deixa muito úmido aqui e quando fica úmido pode aumentar aí o risco de candidíase e pode causar dor, pode causar fissura. E outra situação que acontece, a pomada desliza. O bebê vem, a bocanha desliza e vai pegar no mamilo. Então muito cuidado com o uso de pomadas porque elas podem piorar as fissuras. Se você for utilizar bem pouquinho, tamanho assim, ó, menos de 1 grão de arroz, apenas no local ali onde está a lesão, tá? Então, faça isso que vai te ajudar. Sempre faça, se a mama estiver muito cheia, faça ali uma ordenha antes do seu bebezinho mamar para que ele consiga ali abocanhar. E, gente, essas conchinhas aqui, elas são polêmicas. Quem quer usar, tudo bem, não tem problema. Mas eu falo, eu utilizei e eu tive fungos, ficou toda branquinha assim a região ali da areola, da mama, porque diziam pra mim que quem não tinha o bico protuso ali tinha que usar, que ajudava a formar. Lei do engano. Pode obstruir os ductos, causa umidade, o leite fica ali, causa candidíase, causa fissuras, causa uma série de problemas. Então, essas conchinhas aqui, durinhas, gente, não é recomendado você usar aí direto, tá? Ela vai trazer muitos problemas ao invés de trazer solução. Aí tem gente que diz, corta, mede. É uma decisão individual de cada uma, mas ela não é recomendada. O que é recomendado? Usar a rosquinha de amamentação, tá? O absorvente de seio também não é recomendado, porque quando você coloca o absorvente aqui, ele fica úmido. E se tiver um pouquinho úmido, é uma região quente. Causa fungo, causa candidíase mamária. Então, não, eu vou sair, é uma coisa rápida, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou ali, já volto, usa, chega e já troca. Coisinha muito rápida, não mais do que 1 hora, não pode. O ideal são as rosquinhas de amamentação, porque elas previnem o atrito ali com o sutiã, que ele tem que manter essa região seca, arejada. Me perguntaram no sol. O sol pode, não tem problema nenhum. Não existe assim, uma evidência científica, eu vou no sol e vai melhorar. Porém, não tem nenhuma contraindicação também, tá? Pode ir pro sol, sim, que não vai ter problema nenhum. Então, assim, gente, esses cuidados são importantes para vocês evitarem as fissuras mamárias, porque a partir do momento que está instalado a fissura, dói muito. E ela acaba dificultando o processo da amamentação. Aconteceu a fissura, precisa olhar para a causa. O que causou aquela fissura? É o uso dos bicos artificiais, é a pega, é a sucção, é a posição da cabeça, é a posição da coluna, é a posição da mãe. O que causou? Então a gente tem que ver a causa e fazer essa correção. E quando você aprende, quando você sabe, gente, você bota o olho ali, você sabe qual é a causa e você mesma consegue corrigir. Então, devorem o meu feed, tem muita informação e para algumas é o suficiente, para algumas não é. Mas o importante, assim, é que cada mãe que está aqui, eu sei que dá o seu melhor, que faz o seu melhor. E eu fico muito feliz que vocês estão aqui comigo, porque o que eu passo para vocês são informações sérias, são informações verdadeiras, que funcionam na prática. É fácil? Não, claro que não é fácil, gente. Amamentar é difícil, só que a gente precisa ter esse manejo correto. E eu gosto de ensinar isso e eu quero que você tenha isso na tua amamentação. É uma coisa assim que eu desejo do meu coração, que você consiga assim amamentar aqui. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta. Então, é só uma mamadeira por noite. Durante o dia, só peito. Assim, quando não... se você dá a mamadeira à noite, não existe uma oferta segura de bicos artificiais, tá? A gente não sabe se 1 semana, 3 dias
leva à disfunção oral. O fato é que o desmame precoce ele acontece muito rápido, aí quando está instaurado a disfunção oral, ele pode levar assim 2 dias, 3 dias, uma semana, vai para o desmame precoce. O que eu sugiro, Carolina, é que durante a noite você não fique muito tempo sem amamentar, porque aqui acontece um engano muito grande. De manhã dá a impressão que a mama está cheia. Quando a mama está cheia, manda para o cérebro a proteína fio, fator de inibição de lactação. Aí no decorrer do dia, o que é isso? Essa proteína ela diz, olha, tem leite, não precisa produzir. Aí a mulher acha que de manhã, à noite ela produz leite porque de manhã a mama está cheia. Só que chega no final do dia e a mama está vazia. Aí a gente precisa utilizar técnicas para aumentar essa produção aí no final do dia, para não prejudicar a noite. Então, para não prejudicar a tua produção de leite, se você for oferecer a mamadeira, o ideal seria não utilizar a mamadeira e sim um copinho, e você fazer uma ordenha aí durante a noite para evitar aí a diminuição da produção do leite. Num primeiro momento, talvez não ache diferença, mas isso vai levando a essa diminuição. Deixa eu ver aqui. Meu bebê sofre muito com gases, se mexe a noite toda, não mama direito. O que eu faço? Já fiz de tudo. Coloca o teu bebezinho mamar sentado, Sueli, que vai te ajudar. E deixa sentadinho depois da mamada também. Meu peito vaza bastante leite, mesmo assim devo usar só rosquinha? Estava só... Deixa eu só ver aqui, que eu... Quando vaza bastante leite na mamada, deixa eu pegar aqui uma coisa para mostrar, só um segundinho. Durante a mamada, você pode utilizar na mamada, coloca uma fralda, terminou a mamada ali, você tira, ou o absorvente durante a mamada e você tira. Mas uma coisa que você pode utilizar é esse coletor de silicone aqui. Você vai amamentar de um lado e do outro tá escorrendo, você coloca ele aqui, posiciona ele aqui e ele vai escorrendo o leitinho aqui. E você pode aproveitar e ser uma doadora de leite materno aí para os nossos bancos de leite que precisam tanto aí do leitinho das mamães. Sempre próximo aí da cidade onde vocês estão, existem as maternidades de referência, onde tem UTI neonatal. Quem puder aí, seja uma doadora de leite que muitos bebezinhos precisam sim. Sueli, obrigada pelo carinho, Sueli. É normal os seios da gente ficar mole? Parece que não tem leite. Esse ajuste, ele acontece mais ou menos aí com 60 dias. Quando tem uma pega correta, uma sucção efetiva, 80% do leite ele é produzido na mamada. Então, com 60 dias mais ou menos tem aquele ajuste. E algumas mulheres pode ser um pouquinho antes, algumas pode ser depois, e algumas mulheres podem sempre ter aquela mama mais cheia. E esse ajuste aí da mamada, se Najara amada, essa é a tua pergunta. Esse ajuste, essa impressão da mama vazia, você vai observar os sinais de saciedade do bebê. Se o bebê está fazendo xixi normal, cocô normal, está ganhando peso, ele está ativo, é sinal que a produção está ok ali na hora da mamada. Mas sempre lembrem muito assim, gente. Eu sempre falo assim, o carro precisa de combustível para andar. Mesmo que a pega esteja ótima, a sucção perfeita, precisa muita água, tá? 3 a 4 litros ali por dia é a média. Se alimentar bem para você ter matéria-prima ali para produzir leite para o seu bebezinho. Então é necessário aí todos esses passos para que você tenha uma boa produção de leite. Bomba elétrica é melhor que manual? Assim, a bomba depende da situação. Quando é o retorno ao trabalho, eu acho que ela otimiza muito. Mas no caso, assim, para fazer aquele alívio daquela mama que está engurgitada, sempre o manual é melhor, porque não vai machucar o mamilo.
Ou esses coletores de silicone aqui também, eles são para alívio ali quando a mama tá muito cheia, ela é legal. Mas quando é ir retorno ao trabalho ou para estimular a produção do leite, é melhor que seja a bomba elétrica. Então tá, gente, tenham aí uma tarde incrível. Desejo para vocês um final de semana maravilhoso. Deixa eu saber que é verdade que comer doce aumenta a quantidade de leite na mãe? Não é necessariamente o doce, Rosa, e sim mais a qualidade dos alimentos. Coma aí bastante fruta, bastante verdura, beba bastante água, um chazinho, um chocolatezinho quente, não vai ter problema nenhum, pode tomar, vai ajudar aí sim, sem problema nenhum. Gente querida, beijos de luz e nos vemos na segunda-feira, estou aqui de novo, meio-dia, tá?